o drama vivido pela irmã Cosma e a irmã e sua família. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, meu Deus! Eu preciso, Jesus, agora! Me socorro, Senhor! Oh, meu Deus! Ai, oh, Jesus! Oh, Jesus, me ajude! Me ajude, Senhor! Oh, Jesus, me ajude! Fica aí porque esse vídeo é sensacional. Esse vídeo é um vídeo muito bom para abrir a mente. A história é um pouco triste. Claro, não envolve nada sobre morte. É apenas lamento, busca de uma resposta de um Deus e que não há. Vamos para uma rapidíssima vinheta do canal Pilastra da Verdade. Eu volto contando essa história e mostrando os vídeos, algumas matérias envolvendo essa história que foi da depedração de uma igreja Assembleia de Deus ali no estado do Pernambuco. Pilastra da Verdade. Pois muito bem, voltei com novos argumentos e novas indagações. Se você puder, se não for pedir demais, deixa um like aí, por favor. Já ajuda muito o canal. E uma mensagem também ajuda o canal. Eu fiz um vídeo lá para o canal Portão de Saída, contando um pouco da história. Agora eu vou falar um pouco mais detalhado aqui no Pilastra da Verdade. É uma história que está gerando muita polêmica. Isso aconteceu ali no estado do Pernambuco, é um sítio chamado Jussara. E um templo da Assembleia de Deus, uma congregação da Assembleia de Deus, eu não sei de que convenção é das Assembleias, porque tem várias aqui no Brasil. Eu fiz parte de uma delas, não sei se foi da mesma convenção. E nesta localidade foi construída uma igreja dentro do território de uma senhora chamada Cosma. Desta igreja há muito tempo, congregando ali com a família dela nesta igrejinha da Assembleia da Mentira. Infelizmente, é uma crença infundada. Nada contra a fé dela. Ela tem todo o direito de ter a fé no que querer. Eu já falei, eu não critico a fé. Eu critico o produto da fé, que é um produto que não faz nenhum efeito. É como você tomar um suco de chuchu pensando que você está tomando um suco de abacaxi. Aí você toma o suco de chuchu que não tem nem doce, não tem nada, e você pensa que está tomando um suco de abacaxi e o seu cérebro cria um efeito ali e passa para você uma informação como se você estivesse tomando um suco de abacaxi saboroso ou qualquer outra fruta. Imagine aí uma fruta que você gosta muito. Ou então é a mesma coisa de você mastigar um pedaço de isopor, pegar um pedaço de isopor, mastigar e você pensar que você está comendo um pedaço de queijo ou de requeijão ou de algo muito saboroso. E ali você começa a saborear e lembrar. Ou então você imaginar que você está chupando um limão. Aí você começa a sentir o limão ali, o ácido do limão, que ele é bem ácido mesmo, na sua boca, e não é limão coisa nenhuma. O cérebro cria esse efeito. Assim é o Deus dos crentes. O Deus dos crentes é um holograma na mente que cria um efeito de dopamina e faz chorar, e faz rir, faz pular na igreja, e acreditar em anjo, e acreditar em Bíblia, e acreditar em tanta coisa, e acreditar em mentiroso. É o que mais tem. Essa senhora, ela está chorando ali de uma forma dolorosa, porque ela contemplou pessoas, obreiros, presbíteros, diachos, destruindo o templo, a casa de Deus, que ela adorava o Senhor. Embora tem pessoas dentro da igreja que dizem que não, a casa de Deus é o próprio corpo, que
o corpo do homem que é templo do Espírito Santo. Você vê a contradição entre religião e crença, entre esse cristianismo aí. Deus não habita em templos feitos pela mão humana, mas ao mesmo tempo a igreja é casa do Senhor. Temos que orar, buscar o Senhor na casa de Deus, na igreja. Não pode ser em casa, tem que ser na casa do Senhor. Casa de oração, casa disso e casa daquilo. E essa senhora, Dona Cosma, foi surpreendida, 75 anos de idade, com um grupo de crentes. Aqui, se você não sabe, é crente contra crente. É intolerância de crente contra crente. E não é de outra religião, não. De outra vertente, não. É assembleano contra assembleano. E o senhor que fez a matéria também lá no canal dele, ele é candidato a vereador, e ele fala o tempo todo de justiça do homem contra o líder que fez isso. Claro, é crime, é crime. Invadir território alheio, quebrar sem autorização, é dano contra patrimônios, é crime. Claro, isso aí é justiça da terra, vai trabalhar em cima disso. Isso já está em processamento. E segundo informação, o líder religioso, pastor, que autorizou o quebra-quebra, a destruição deste templo, segundo informação, vai ser ou está sendo processado, segundo informação, por conta disso, porque é briga de irmão com irmão. E vocês observem aí a irmã Cosma, de 75 anos, uma senhora, chorando, pedindo. Vocês vão assistir aí. Mais uma vez eu vou colocar aí. Ela pedindo, chorando, gritando para Jesus ajudar. Que ela precisa de Jesus. Eu preciso do Senhor Jesus agora. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, meu Deus. Eu preciso de Jesus agora. Me socorro, Senhor. Oh, meu Deus. Ai, oh, Jesus. Oh, Jesus, me ajude. Me ajude, Senhor. Oh, Jesus, me ajude. E sabe quando foi que esse Jesus apareceu? Nunquinha da Silva. E sabe quando é que ele aparece? Nunca, porque ele é apenas um holograma. Infelizmente, foi uma senhora que, infelizmente, nada contra a fé dela. Aí não tem nem como tirar mais a fé de uma mulher dessa, tentar tirar. Aí não tem jeito, é melhor deixar como está. Tem muitos senhores e senhoras que não dá mais para mexer. Quando meu pai já estava no leito ali, eu fiz de tudo para não falar nada a respeito de mentira religiosa para ele, porque sabia que seria pior. Seria pior. Tem espinho ou tem alguma coisa que entra no corpo que você não pode tirar de qualquer jeito. Só se for um especialista para tirar. Então, a religião é uma crosta na mente humana. E com certeza essa senhora teve essa crença nesse Jesus aí, nesse Deus, cultuando, adorando esse Deus desde a sua infância. Aí chega uma hora que ela abre um espaço ali no seu terreno, faz uma igreja, ela fica feliz. Aqui eu estou adorando meu Deus do lado da minha casa, com a minha família. Igrejinha ali. Aí de repente ela vê este templo ser destruído e não aparece um anjo para fazer nada, um Deus, porque isso não, aí não existe. Ah, não tem como, não vai aparecer. Mas o problema é que eles acreditam numa mentira infundada, como eu acreditei, como minha família acredita ainda, na sua maioria. Infelizmente. Então, vocês vão assistindo aí as imagens de drone, a igrejinha que foi totalmente demolida e destruída, e está sendo uma polêmica naquele sítio chamado Jussara, ali no estado do Pernambuco. E a senhora de 75 anos não se conforma com isso. Claro, agora tem um cidadão que é candidato a vereador, que é ele que fez as filmagens, na sua maioria, e pegou algumas filmagens aí. Ele está descendo a ripa no outro pastor e dizendo que se ele tivesse chegado na hora, ele tinha prendido, com a polícia, ele tinha prendido em flagrante o pastor que fez
a depedração, esta é a palavra que ele usa, a destruição do templo, e ele garante que vai ser reconstruída com certeza absoluta aquela obra, reconstruída. Mas quem é que vai reconstruir? O próprio ser humano. O próprio ser humano. Aí quando reconstruir, a senhora Cosma volta, vai cultuar e vai dizer que foi Deus que restaurou. Tá vendo? Eles destruíram, eu chorei muito, pedi a Deus e Deus me ouviu minha voz, meu choro. E aí a igreja tá linda e maravilhosa agora pra gente cultuar. Então foi Deus que fez, não foi o homem que fez. Aí a justiça age, processa o outro lá, a justiça da terra. E cadê a de Deus? E aí, esse senhor que coloca, ele é candidato a vereador, e que coloca os vídeos lá no canal dele, ele é candidato a vereador, ele tá descendo a ripa no outro, com uma certa razão, porque ninguém pode fazer isso, é crime mesmo. Mas esse vídeo, na verdade, é para falar sobre a mentira mental, o holograma mental chamado religião, e crença em um Deus que não faz nada, e um livro que não funciona de jeito nenhum. Então é fácil. Tem lá um local de adoração de uma mentira que é apenas um livro, e a pessoa querer quebrar, vai lá e quebra. Querer destruir, vai lá e destrói. Se não for a justiça da terra para agir, pode fazer o que quiser, porque não há nenhum Deus que possa fazer nada a favor de ninguém. Não tem, é uma coisa mental. É a mesma mentalidade religiosa que tem um cristão, é a mesma mentalidade religiosa que tem um hinduísta, é a mesma mentalidade religiosa que tem um espírita, é a mesma mentalidade religiosa que tem um judeu, do judaísmo, do islamismo, é aquela mesma mentalidade, acreditando 100% na mentira em que deposita a sua fé. Infelizmente, a fé, ela é em algo que não funciona. Infelizmente, o Brasil está inundado de tudo isso. E por que esses líderes que têm esses templos, eles vão lá para destruir ou fazer o que querer? Porque para eles é como se fosse uma empresa aquilo ali. Aquilo ali é o ganha-pão. Com certeza ele deve ter tido alguma coisa que desse um motivo, uma razão dele ir lá e destruir tudo, e quebrar tudo, e deixar lá naquela situação, para gerar esta polêmica toda. Só que o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu fiquei muito com dó dessa senhora. Não foi só pela questão do choro dela, do lamento dela. Eu fiquei com muita dó, porque o que fizeram na mente dessa senhora e implantar uma religião infundada, uma crença infundada, na minha opinião, isso é uma maldade sem precedente. O que fizeram na mente da minha mãe, o que fizeram na mente da minha avó, que não tiveram tempo suficiente para pesquisar, não tiveram condição também para pesquisar, para buscar e para pensar, e morreram com uma religião na mente ali, é uma coisa muito ruim. O que fizeram na minha mente por mais de 25 anos foi justamente uma coisa, uma maldade sem precedente. O que faz no Brasil é isso. Mas tem pessoas no Brasil que querem viver nisso, que querem viver no delírio da fantasia mental, numa crença mental infundada. O que eu tenho a dizer é isso, gente. Tudo isso é um engano, é uma mentira. Não há um Deus em lugar nenhum. Ele não está aqui. Põe uma coisa na mente de você: Deus não está aqui de nenhuma vertente. Não estão aqui os deuses da vertente do cristianismo. Não estão aqui os deuses da vertente do candomblé, os orixás da Umbanda e da Quimbanda. Não estão aqui conosco deuses da vertente hinduísmo, do budismo, né, do espiritismo, do islamismo. Não estão por aqui, porque eles não existem em lugar absolutamente nenhum. Você não vai conseguir contar com um Deus desse na hora que você querer. Você está com um livro e você apenas alimenta uma dopamina mental e um holograma na mente de um Deus que não faz nada. Você observe, o choro da senhora aí é um choro dolorido. E ela está pedindo, porque ela tem fé, ela tem crença. Ninguém choraria com tanta emoção como ela chorou aí, se não acreditasse neste Deus. Se essa senhora tivesse alguma convicção de que esse Deus é uma mentira, é uma farsa, jamais ela iria chorar do jeito que chorou. Porque viu paredes e telhados de um local chamado local de adoração sendo destruído. E ela
não para entender que se aquilo estava sendo destruído, porque não existe nenhuma intervenção divina para impedir. Um Deus que gosta de prejuízo. Um Deus que prefere o prejuízo do que lucro. Infelizmente, o que mais a gente vê ultimamente são pessoas morrendo de câncer, de acidente, de catástrofes naturais, de chacinas, morrendo de uma forma brutal, de várias formas. Pessoas que se matam, se suicidam, infelizmente, o que mais a gente vê? E gritando pelos deuses, e os deuses não aparecem. Recentemente, agora, um colega meu, um amigo meu, um amigo considerado, não é um amigo chegado, não era um amigo chegado, considerado, nos deixou com 50 anos de idade, câncer na medula. Até um pintor de letras. Ele era um pintor de letras e ele tomou umas aulas comigo naquela região, na época que eu fazia letreiro. Ali eu sobrevivia daquilo, fazendo letras nas paredes, pintando os comércios. Eu fazia isso, eu era letrista. E ele começou comigo e com outro amigo lá, e eu ensinando como riscar, formar as letras, pintar as letras, o estilo de letra. E ele estudou comigo, depois ele se desenvolveu, ficou um ótimo letrista, um ótimo pintor. E ele sempre fazia trabalhos lá em época junina, de pinturas ali, as fantasias juninas. Um cara muito bom. E gente boa, uma pessoa maravilhosa. E já tem tempo que eu não vi ele, por não ir muito naquela região. Quando foi agora, recebi a notícia que ele se foi, câncer na medula, 50 anos de idade, mais novo do que eu, 2 anos. Ele nasceu em 74, eu nasci em 72. E eu fico pensando, por que a família toda religiosa? O câncer destruiu a vida da minha mãe com 58 anos e não teve nenhum Deus para fazer nada. E ela com muita fé, acreditando em cura, 58 anos de idade. O AVC destruiu a vida do meu pai com 79 anos de idade, mas acreditando na cura. Já estava idoso, mas acreditando em cura. A diabetes matou um antigo pastor, que era pastor meu, no tempo da alienação. Gente boa demais da família. Teve que amputar as 2 pernas e ele morreu sem as 2 pernas. E Deus não curou, não houve cura nenhuma. E outros líderes religiosos daquela região morreram, e outras pessoas religiosas, extremamente religiosas, morreram antes de chegar a uma idade adulta. Aí eu fico pensando, os louvadores do Senhor, os pregadores da palavra do Senhor, os ganhadores de almas do Senhor morrem assim, do nada. Que lucro teria um Deus desse com essas pessoas que ganhavam almas morrendo desse jeito? E indo. Aí é uma coisa que para eles não teria explicação. Mas infelizmente são pessoas que preferem viver na ilusão, preferem viver na fantasia. É o que tá na mente dessa senhora. Claro, ela vai receber novamente o templo lá, da Assembleia da Mentira. Ela vai receber novinho o templo. Depois de tanta polêmica na internet, aquela coisa toda, aquele candidato a vereador ganhando ou não, eu acho que ele vai contribuir para fazer de volta o templo lá. E ela vai dizer que foi Jesus, que ela pediu a Jesus e Jesus ouviu a voz dela, quando de fato foi o próprio ser humano que fez. E assim vai, e a religião vai atrofiando, a religião vai destruindo a mente, a religião vai estragando a mente e fazendo uma maldade sem precedente. A maldade que a religião faz na mente humana é coisa absurda, desde a infância. Onde eu vejo crianças que, ao invés de serem cuidadas de uma forma muito mais especial, levando para a escola para ter uma aprendizagem futura muito legal, muito boa para o seu futuro aqui nesta terra, que não é fácil, nesta sobrevivência, ensinando ciência, ensinando muitas coisas importantes, deixando a criança viver a infância e curtir a infância. Não, pega as crianças e enfiam dentro de uma igreja, coloca uniforme nas crianças, tem que vestir esse tipo de roupa, tem que fazer isso, coloca para ajoelhar à força, para a criança orar ao nada. E aí a criança cresce atrofiada. Aí vai crescendo, aí vira líder religioso, vira presbítero, vira diacho, vira pastel de rodoviária, vira apóstolo da mentira, vira um monte de charlatão.
Por quê? Porque desde a infância foi pulverizado isso na mente da criança. E a criança deixa de evoluir lá na frente de forma científica. E poucas que se evoluem, que ainda são colocadas numa medicina avançada por conta de condição financeira e vão lá na frente fazer alguma coisa que possa ajudar o próprio ser humano. E é isso, e a religião vai fazendo isso. Então tá aí, vocês estão observando este templo, aí esta congregação que foi destruída e demolida pelos próprios crentes. São crentes contra crentes, intolerância entre eles, porque eu sou contra qualquer tipo de intolerância religiosa. Aqui eu critico ideia, mas eu respeito a fé. Ideia é uma coisa, fé é outra coisa. Você tem fé em alguma coisa? A sua fé está dentro da sua cabeça, isso eu respeito. Fora da sua cabeça, aquilo que você deposita sua fé, isso eu posso criticar. Se você tem fé que isso aqui é um livro sagrado, é a sua fé, eu não critico, mas eu posso dizer que isso aqui de sagrado não tem nada, é um livro sangrado e sangueado, é uma mentira que enganou a senhora Cosma. E está enganando e vai enganar até o último dia da vida dela, enganou a família, enganou esses assembleanos burros, bestas, na sua maioria, em questão mentalidade, e vai enganando o Brasil, e vai enganando o Brasil, e o Brasil vai ficando cada vez pior. Mas se você querer realmente sair deste engano, começa a pesquisar. Não precisa acreditar em mim, não. Começa a pesquisar, começa a ler, começa a observar. Tenha dúvida de coisas, busque, questione. Você precisa questionar. Se libere dos medos que colocaram em você de igreja, de demônios, de deuses, de céu, de inferno. Se libere de tudo isso e seja uma nova pessoa, uma nova criatura em questão mental. Essa é a verdadeira libertação. A libertação, ela é mental. E a religião é a maior praga da face da Terra. Praga e o pior que já aconteceu neste planeta Terra, quem está em primeiro lugar, religião. Religião vem em primeiro lugar como toda e grande e pior destruição ao cérebro do próprio ser humano. Quando o ser humano consegue se desligar da religião, aí sim, aí ele conseguiu se restaurar. Mas quando ele não consegue, infelizmente, ele vai morrer defendendo essa merda. Ele vai morrer defendendo uma mentira. Fico por aqui, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Mas eu vou voltar e volto com novos argumentos e novas indagações agora pelo canal Portão de Saída. Nada contra a fé da senhora lá, dessas pessoas, mas eu só quero dizer que essas pessoas estão fazendo sacrifício de gente besta. No lugar daquele templo lá, poderia agora construir o quê? Uma crechezinha para aquele local ali, construir um posto médico para aquele local ali, construir alguma coisa para ser beneficente àqueles moradores ali daquele sítio. Aí seria mais prazeroso, aí seria mais fértil, aí seria bem melhor do que construir outro templo no mesmo lugar para adorar uma mentira que não faz nada por ninguém e nem livra o próprio templo quando alguém quer destruir. Infelizmente, é isso que está na mente do nosso povo. Fui! Pilastra da Verdade.